Queria convidar a que pudéssemos abrir hoje na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. E gostaria que pudéssemos ler do versículo 5 ao versículo 9. Todos aqueles que não tenham Bíblia e precisem, por favor, não se acanhem. Nós temos Bíblias lá atrás, queremos distribuir. O Ricardo tem algumas, ele está a distribuir. Portanto, alguém se quiser basta levantar a mão e o Ricardo faz chegar. Se não tiverem Bíblias, podem ficar com essa. É a nossa oferta para vós. Mas queremos de facto que todos possamos ter a palavra de Deus diante de nós. Claro que podem dizer, agora com a tecnologia já usamos a projeção, eventualmente até podemos passar a projetar o texto bíblico, mas deixem-me só fazer uma nota em relação a isso. Qualquer tipo de projeção da Bíblia, não é pecado projetar a Bíblia na igreja, de maneira nenhuma, mas que nunca substitua a nossa relação doméstica com este livro, não é? Com este livro. É verdade que a verdade deste livro não fica presa ao papel onde ele está impresso. Mas, de facto, nós gostaríamos sempre de inspirar as pessoas, se não têm Bíblia, ficarem com uma, folhearem a sua Bíblia, conhecerem a sua Bíblia, terem uma experiência táctil com este livro que nós acreditamos que é a Palavra de Deus. Vamos ficar em pé. Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, até ao verso 9. Diz assim a Palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro... Não, desculpem. Eu estou a induzir os irmãos em erro. Eu disse primeira ou segunda? Exatamente. Então dê-me só um segundo, estava no sítio errado. Exatamente. Vou começar, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Podemos ficar sentados. Hoje, como lembrarão, é o último domingo do mês. Nós temos por hábito, ao último domingo do mês, dar a oportunidade de um período a seguir ao culto de perguntas e respostas. E eu quero honrar esse hábito recente na nossa comunidade. E por isso, temos algum trabalho pela frente, mas eu gostaria que todos já ficassem com esta ideia. Se há algum tipo de questão que queiram colocar, no final temos um período de 15 minutos para o podermos fazer. Quero aproveitar, antes de prosseguirmos no estudo da nossa palavra, mas para fazer uma nota que se impõe na história da nossa comunidade, durante este fim de semana. Ontem, quando estava o corpo físico do nosso irmão José Ferreira neste lugar, conversávamos no final do culto, José Carvalho, eu vou passar a olhar sempre para o irmão Sérgio. Os irmãos, hoje eu vou pregar assim. Não é? Quando estava o corpo do nosso irmão José Carvalho aqui, e ontem tivemos um culto, e eu quero, sobretudo às pessoas que fizeram um esforço para passar por cá e dar um voto de consolo à família, quero agradecer por esse esforço.
tínhamos no final uma conversa, estava eu, a irmã Irene, o irmão João Paulo e o irmão Sérgio, creio, no final do culto. Isto não faz parte do sermão, mas é uma coisa que eu gostaria de partilhar com a igreja. E a irmã Irene dizia-nos, num domingo temos uma dedicação de uma criança, menos de uma semana depois temos um funeral. E isto é a vida normal de uma igreja. Eu gostava... todas as pessoas podem dizer, pois, sabemos. Mas deixem-me aproveitar a bênção que é estarmos numa comunidade onde eu creio, provavelmente a maioria é jovem, e deixem-me dizer, muito francamente, é para mim um grande orgulho, como pastor destas comunidades, eu encho o peito quando digo que a igreja é jovem. Mas também reconheço que, sendo a maior parte de nós jovens, nós tendemos a esquecer de uma coisa que sabemos que existe, mas que um dia vamos morrer. E a maior parte das vezes isto acaba por estar longe. E eu quero lembrar-vos hoje, um dia nós vamos morrer. E nós encararmos com o mesmo tipo de naturalidade, não estou a dizer com a mesma emoção, mas encararmos com o mesmo tipo de naturalidade a apresentação de uma criança no domingo, como a despedida do corpo físico de alguém no sábado seguinte, faz parte da nossa vida enquanto igreja. E eu, como pastor, tenho de vos ir lembrando, mesmo sendo jovens, a qualquer altura, e sei que me repito, tenho-me ouvido isto de mim muitas vezes, a qualquer altura Deus nos pode chamar. E se nos chama, não é uma surpresa, faz parte da nossa vida aqui. Só fazer uma nota última acerca disto. Até porque sinto na obrigação, porque a grande maioria das pessoas presentes agora não conheceu o nosso irmão José Carvalho. Eu próprio não fui a tempo de o conhecer. A irmã Irene estava a dizer uma coisa que eu achei graça. Ela dizia, estamos a brincar, mas foi as melhores brincadeiras que eu tive. No final do culto, irmã Irene, perdoe eu estar a partilhar isto, mas acho que é das melhores conversas que nós podemos ter. No final do culto, a irmã Irene ralhava com o irmão João Paulo. Porquê? Porque estava a dizer-lhe os hinos que queria no seu funeral. E estava a dizer que queria um dos hinos que tinha sido cantado, mas queria aquilo mais animado, que não achava que tinha sido corretamente tocado. Meus irmãos, este é o tipo de conversas que nós temos na nossa igreja, ok? Discutimos os hinos que queremos no nosso funeral e a maneira como eles devem ser tocados. Não é, e deixem-me só, eu queria fazer uma nota acerca disto, não é uma conversa mórbida, meus irmãos. Nós ríamos-nos. Claro que brincávamos. Mas deixem-me dizer, e não estou a dizer por frase de efeito, é das conversas que eu acho que para mim mais me anima. A maneira como falávamos de eu quero que se cante aquilo, e a irmã Irene deu-me mais recados. Disse que eu tinha de explicar a história do Castelo Forte e falar de Martinho Lutero. Eu disse, vamos a isso, irmã Irene, já está assente. Agora, não façam da nossa juventude, aqueles que são jovens ainda, não façam da nossa juventude uma surpresa com a morte. Porque os cristãos sabem que a vida e a morte estão nas mãos de Deus e pode chegar a qualquer altura. Por isso, enquanto nós tivermos a alegria e vitalidade de começarmos a pensar em coisas que nos podem parecer sinistras, como os hinos do nosso funeral, não é uma má conversa. Não é uma má conversa. Obrigado, irmã Irene, irmão João Paulo e irmão Sérgio, porque foi daquelas coisas que eu pensei. Eu sinto-me bem numa conversa destas. E também vou começar a tomar nota dos hinos que quero que os irmãos cantem, porque só Deus sabe quando Ele nos vai chamar. Isto faz parte da nossa comunidade, eu queria partilhar com os irmãos antes de irmos novamente para a palavra. Somos uma igreja em que recebe a vida e que recebe a morte. Em tudo damos graças a Deus. Já o fizemos às 10 da manhã, lá no funeral do irmão José Carvalho, no cemitério do Alto São João. Quero chamar-vos rapidamente para o texto e fazer uma grande corrida, porque temos algumas coisas para fazer e uma delas que nos levará algum tempo. Eu gostava de, antes de voltarmos ao texto, hoje promover uma interrupção. E uma interrupção, no contexto do sermão, que tem um efeito que se torna útil para o assunto contra o qual nós estamos a pregar. Nós estamos a pregar contra a preguiça, não é? Sermões que são contra alguma coisa. 6 sermões contra a preguiça, hoje é o segundo. E esta interrupção será breve e eu vou precisar da ajuda dos meus filhos, eu já os vou chamar para isso.
Mas só ainda antes de o chamar, queria dar um contexto rápido, chamando a atenção para o vosso catecismo. Aliás, é um assunto tão sério que o Ricardo repetiu. Já reparaste, Ricardo, colocaste aqui e colocaste lá dentro, que era para ninguém se esquecer. Deixem-me dizer, há 1 ano e pouco, no dia 15 de outubro de 2012, nós reparámos que a Igreja Redeemer Presbyterian, em Manhattan, o nosso irmão Pedro Barroso já teve o privilégio de a visitar, que é pastoreada pelo pastor Timothy Keller, que é escritor, autor do Falsos Deuses, um livro que nós temos aconselhado a muitas pessoas. Esta igreja, a 15 de outubro do ano passado, apresentava um estudo da teologia, vulgarmente chamado catecismo, para ensinar a fé aos miúdos e aos graúdos. Nessa altura, trocámos uns e-mails e eu chamei a atenção de alguns dos homens da igreja, aqueles que, de alguma maneira, estão mais envolvidos em oração, e chamei-lhes a atenção de que isto estava a acontecer. E o Miguel respondeu, agora são palavras do Miguel, isto é material de primeira, diz o Miguel. Acho que seria ótimo fazermos esta caminhada enquanto igreja. O Filipe respondeu a este e-mail, excelente! Seria demais colocar também no boletim semanal as respectivas pergunta e resposta? E assim nós decidimos fazer, desde há 1 ano. Nós, quando ainda estávamos em São Domingos de Benfica, reunidos em Benfica naquela altura, e quando viemos juntarmos aos irmãos na Lapa, continuámos o nosso boletim e aí estão as perguntas e respostas todos os dias. Este programa, este Catecismo New City, é também aconselhado por uma organização onde nós fomos buscar a nossa declaração de fé, que é a Gospel Coalition. Agora, como chegou ao fim, eu gostava de demonstrar do que é que isto pode significar numa família que agarrou este desafio de estudar e decorar o catecismo. E agora vou chamar a minha família. Isto pode não correr bem. Lá em casa não corre bem, às vezes. Portanto, eu tenho de dizer já isto. A Ruth tem estado muito preocupada durante a semana e nem sempre a Ruth tem a fé do seu marido, não é? E eu disse algumas vezes, tens de confiar em mim, tens de confiar em mim. E pronto, e eu tenho de confiar em Deus. Mas então eu gostava só para dar, não vamos fazer a leitura do catecismo todo, porque isso seria algum tempo, mas só para os irmãos terem uma ideia do que é que na prática significa isto que nós colocamos no papel. Eu chamava rapidamente as minhas crianças e dou-lhes um microfone para a mão e eu vou precisar da ajuda delas. Tem de ser breve, ok? Tem de ser breve, só para demonstrarem o que é que na prática pode significar. Pronto, os irmãos vão ignorar todas as coisas que pareçam menos ortodoxas de acontecer, ok? Venham cá. Anda cá, vem ao colo do papá. Anda ao colo do papá. Anda. Pronto. O Caleb é o menos catequizado, é o deles todos, como podem ver. Pronto, segurem aqui o microfone, força. Vá, e vamos só brevemente, não vamos dizer, são 52 perguntas e respostas. Estas crianças decoraram-nas todas, ok? Mas vamos só tentar mostrar na prática o que é que isto significa. Vá, vamos ganhar ritmo. Vamos andando, o papá já vê. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Que nós não somos nossos, mas pertencemos corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus Cristo. O que é Deus? Deus é o Criador e o sustentador de todas as pessoas e todas as coisas. Quantas pessoas há em Deus? Há 3 pessoas no Deus único e vivo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como e porquê que Deus nos criou? Deus criou-nos macho e fêmea à sua imagem para glorificá-lo. O que mais criou Deus? Deus criou todas as coisas e toda a sua criação era muito boa. Como podemos glorificar a Deus? Amando e obedecendo aos seus mandamentos e leis. O que é que a lei de Deus requer? Que amemos Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças. E que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Qual é a lei de Deus declarada nos 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, não invocarás o nome de Deus em vão, lembra o dia de sábado para o santificar, honra a teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. O que é que Deus quer no primeiro, segundo e terceiro mandamentos? Primeiro, conheçamos Deus como único Deus. Segundo, que evitemos toda a idolatria. Terceiro, que tratemos o nome de Deus com temor e reverência. O que é que Deus quer no quarto e quinto mandamentos? Quarto, no dia de sábado gastemos tempo por favor a Deus.
Quinto, que amemos e honremos o nosso pai e a nossa mãe. O que é que Deus quer no sexto, sétimo e oitavo mandamentos? Sexto, que não magoemos, odiemos o nosso próximo. Sétimo, que vivamos florescialmente. Oitavo, não devemos ambição aquilo que pertence a outra pessoa. O que é que Deus quer no nono e décimo mandamento? Nono, imitamos ou enganemos. Décimo, que sejamos contentes, não invejando ninguém. Bem, vamos dar só um salto para as últimas. Saltamos da pergunta 12, vamos saltar para a pergunta 40. Depois os irmãos, se tiverem dúvidas, vão ter com eles e fazem. Mas têm de acreditar em nós. Que é a pergunta 40, o Padre se lembra. Calma, estou lá. É da oração. É da oração. Com o que tive. Não. Sim, o que devemos orar? O que devemos orar? A palavra de Deus toda ensina-nos no que devemos orar. Dirige-nos no que devemos orar. Qual é a oração do Senhor? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. 42. Com que atitude... Não, como é que a palavra de Deus deve ser lida ou ouvida? Com diligência, preparação e oração, para que a possamos aceitar com fé e praticá-la nas nossas vidas. Quais são as ordenanças? O batismo e a ceia do Senhor. O que é o batismo? O batismo é a lavagem com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a lavagem do próprio pecado? Não. Apenas o sangue de Cristo pode limpar-nos do pecado. O que é a ceia do Senhor? Cristo ordenou os cristãos a comer o pão e beber do cálice em grata memória dele. A ceia do Senhor adiciona alguma coisa ao trabalho expiatório de Cristo? Não. Cristo morreu de uma vez por todas. E para a última, pergunta número 52, está bem? Que é, que esperança é que a ascensão do Senhor reserva para nós? 52, pergunta 52. E esta é a última, é aquela que está mais fresca, mais... Eu não sei. Eu ajudo. Que viveremos com e desfrutaremos de Deus para sempre, no novo céu e na nova terra, para sempre livres do pecado, numa criação restaurada, renovada. Podem sentar-se. Obrigado. A minha mulher levou a melhor, porque a minha ideia era fazer tudo. Tudo. Queria 52. Mas pronto. Meus irmãos, só aqui uma nota acerca disto. Porque é que fazemos esta coisa? Aliás, humanamente todos nós podemos decorar coisas em que não acreditamos, não é? Todos nós temos a capacidade de colocar na nossa cabeça coisas que podem estar desligadas do nosso coração. E eu diria que hoje a temperatura cultural do nosso tempo, eu tenho a noção disso. Alguém que venha de fora pode até achar isto uma grande lavagem cerebral. O Caleb, que não se manifestou muito, mas até ele sabe as determinações. E uma pessoa que veja de fora, eventualmente, infelizmente, até pessoas que vejam de dentro, podem achar que este é um exercício de grande violência. Deixem-me dizer apenas uma coisa acerca disso. Ter a pretensão de não ensinar nenhuma convicção aos filhos e mantê-los numa suposta tábua rasa é também um credo religioso. E que, na minha opinião, pode ser tão intelectualmente desonesto quanto preguiçoso. Com isto quero dizer, quando falamos nos valores que os pais passam aos filhos, não há neutralidade possível. Quer eles estejam a indicar os seus filhos para decorarem coisas, como nós fazemos, quer estejam a dar-lhes toda a paz de espírito para eles não decorarem coisa nenhuma. Se nós julgarmos que não educando os nossos filhos a decorarem coisas, estamos a proteger-lhes a liberdade, nós vamos ficar desiludidos com o modo como eles vão oferecer essa liberdade a outras coisas. Há aquelas que nós lhes ensinamos sem lhes ensinar nada, e há outras que nós nunca lhes ensinamos, mas que eles vão aprender.
Essa foi a minha própria experiência pessoal. Eu decorei alguns versículos, aliás, apenas para dizer, antes de começarmos a decorar o catecismo, que não é a Bíblia, temos incentivado as nossas crianças a decorarem versos. Eles também podiam dizer alguma das coisas que sabem. A minha experiência não é, e eu tenho a noção disso, permitam-me fazer este ponto na mensagem, eu não fui ensinado, apesar dos meus pais serem crentes e bons crentes, eu não fui ensinado àquilo que estou a ensinar aos meus filhos. E tenho a perfeita noção de que eles passarão por alturas na vida deles em que acharão penoso a tarefa de decorarem coisas. Aliás, eu nem lhes vou perguntar se lhes apetece dizer isto todos os dias. Porque, naturalmente, sei que provavelmente não lhes apetece. Muitos anos depois, e a minha experiência, e eu que não memorizei muitas coisas, reconheço que oferecer no nosso cérebro espaço para uma compreensão sistemática da doutrina é transformador. Porque quando nós decoramos estas coisas, acreditem que quando vamos lidar com estas coisas no dia a dia, a nossa cabeça vai estar treinada acerca das certezas sobre as quais a Bíblia fala. A minha oração, só para terminar este ponto do catecismo, enquanto pastor desta igreja, é que aquilo que neste caso foi demonstrado pela família do pastor, e deixem-me fazer aqui uma outra nota. Eu não tenho muita experiência em ser da família do pastor. Eu sou neto de um pastor, mas não fui filho de um pastor. E sei, e temos alguns filhos de pastor, não é fácil ser filho de pastor. Eu quero dizer isso com muita franqueza. Eu tenho a noção de que os meus filhos recebem uma exigência que provavelmente os vossos não recebem. E preocupo-me, porque tenho a noção do que pode acontecer nas vidas dos filhos dos pastores, se muitas vezes são exigidos e não dão passos em relação à fé. Mas deixem-me dizer, queridos irmãos, a tarefa dos pais é transmitir-lhes a verdade. Orar pelos filhos, educar os filhos na palavra. Orando e pedindo a Deus a capacidade de que nunca a fé esteja a ser transmitida mais por regras do que por aquilo que é a sua verdade impressa no coração. Mas isso não nos faz deixar de acreditarmos que vale a pena investirmos nas nossas crianças. Os filhos do pastor, eles não são especiais. Eles passam por experiências diferentes. Os irmãos têm questões acerca disto, vão falar com a irmã Irene, vão falar com o irmão João Paulo, vão falar com a irmã Fernanda. Se alguém quiser ouvir o testemunho da irmã Fernanda, ele está captado, está em forma escrita. Ouçam da boca de alguém que foi filho de pastor o quão difícil pode ser. O André também é filho de pastor. Há outras pessoas no nosso meio que são filhos de pastor e que sei que passaram por dificuldades. Orem pelos meus filhos. E oremos por todos os nossos filhos, independentemente daqueles que são filhos do pastor. Posto isto, e só para terminar, vou dar a oportunidade ao Filipe para fazer a mesma coisa, para vir dizer o catecismo. Eu queria tanto o Miguel, mas o Miguel hoje foi assistir à dedicação de um sobrinho dele na primeira igreja e não está cá. Eu queria tanto entalar o Miguel nisto. O Miguel e o Filipe, todos lampeiros há um ano, vamos fazer isto, vamos. E eu assim, pois já estou a ver quem é que vai fazer, não é? É o pastor que vai fazer com os pobres das crianças deles. Mas pronto, certamente o Filipe decorou também e ele no final vai poder partilhar convosco quem quiser. Vamos então rapidamente à palavra. Obrigado por este tempo, eu sei que foi uma interrupção, mas que queríamos fazê-la. A semana passada, quando falámos acerca da preguiça, vimos-la no livro de Provérbios, sobretudo como preguiça, oposto da sabedoria. Preguiça, o oposto da inteligência. Nós tentámos aplicar algumas verdades que lemos em Provérbios na semana passada, em capítulo 24, versos 30 a 34, nos seguintes 3 pontos. E vou só rapidamente relembrar os 3 pontos finais da semana passada. A preguiça não é um pormenor do teu feitio, é um problema da tua fé. Segundo ponto, a tua preguiça não é um problema teu, é um problema de todas as pessoas à tua volta. E terceiro ponto,
Só podes conviver bem com a tua preguiça se conviveres mal com Cristo. Foi aquilo que nós resumimos nos pontos finais da mensagem da semana passada. Ao observarmos estas coisas, parece-nos, no livro dos Provérbios, uma grande falta de inteligência, uma grande falta de sensatez, nós sermos preguiçosos. Porque, resumidamente, essa preguiça suspende a possibilidade de nós mostrarmos que estamos a aprender alguma coisa com a nossa fé. Ou seja, ser preguiçoso é, aos olhos da fé, e do livro de Provérbios em particular, e vou voltar a usar uma palavra que é pesada que usei semana passada, mas que a Bíblia usa, é ser preguiçoso no livro de Provérbios é uma grande estupidez. Não é uma questão, no livro de Provérbios, é uma questão de voluntária até. A pessoa é estúpida, é tola por ser preguiçosa. É assim desta maneira um pouco agreste que o livro de Provérbios nos apresenta o problema. Hoje, ao irmos até à segunda carta de Pedro, que lemos, nós vamos ver como a preguiça é apresentada de uma maneira diferente. Completamente compatível, mas a luz está colocada noutro aspecto. A preguiça é colocada, sobretudo, como ignorância, falta de conhecimento, desconhecimento. Portanto, no texto que nós lemos hoje, a preguiça não aparece tanto como uma tolice deliberada. A preguiça não aparece tanto como sou tolo e assumo. Mas aparece mais como alguma coisa que não se faz porque não se sabe. A tónica hoje não passa tanto por aquilo que incompreensivelmente nós não fazemos, que era a tónica da semana passada, mas passa mais por aquilo que não fazemos porque não compreendemos. Pode parecer que o tom hoje é mais leve, mas neste plano de estudarmos o pecado da preguiça em seis semanas, com textos da Bíblia diferentes, nós apercebemos que a Bíblia nos permite olhar para o problema de ângulos diferentes. Portanto, não avaliem tanto isto a nível de o discurso hoje foi mais duro, o discurso hoje foi mais leve, mas vamos mais pedir ao Espírito Santo que Ele possa conduzir a nossa reflexão na palavra. Nos 5 versos que nós lemos hoje, podemos encontrar uma lógica que eu resumiria assim. Ao conhecerem Cristo, os cristãos conhecem também que está à sua disposição o progresso da sua santificação. Vou voltar a repetir porque esta ideia é chave hoje. Ao conhecerem Cristo, os cristãos conhecem também que eles têm um caminho aberto à sua frente de santificação. E devemos fazer uma paragem breve para explicar o que é a santificação. A santificação é a pergunta no Catecismo, é a pergunta 32. Não chegámos até lá. O Catecismo coloca o que é a justificação. Estou a falar em catecismo, estamos a falar nisto, é a Bíblia. Okay? A Bíblia explica que a justificação é a nossa justiça declarada diante de Deus e a santificação é, a partir da justificação, a nossa justiça gradual e crescente. Okay? Deixem-me só tentar explicar brevemente isto. E não resisto a dizer isto. Ao contrário de alguns sítios no movimento evangélico que às vezes podem achar que estes termos, santificação, justificação, isto não quer dizer nada. Meus irmãos, no dia em que as igrejas pegarem nestas palavras e dizer isto não significa nada, aquelas igrejas não têm nada para significar. E deixem-me explicar de uma maneira breve o que é que justificação e santificação significam. A justificação e a santificação são dois momentos da nossa salvação, da salvação que Cristo tem para nós. A justificação é o facto de nós sermos salvos por Cristo. A justificação, é o facto de, ao sermos salvos por Cristo, termos em nós a justiça dele mesmo. A justiça de Cristo, o facto de Jesus ser justo, é imputado em nós e é isso que nos permite sermos declarados justos diante de um Deus que é justo. O que é que nós acreditamos? No dia do juízo final, nós, na presença de Deus, quando Ele olha para nós, Ele não vê a nossa justiça. Este escapa, este ia à igreja, este era membro, este era dizimista fiel, este pode entrar no céu.
Meus irmãos, o homem mais perfeito não teria como ser recebido no céu. Porque a justiça de Deus é tal que Ele não tem como conviver com o pecado. Ele odeia o pecado. É assim que a Bíblia explica. Deus odeia o pecado. O que é que pode permitir que pessoas como nós, que são imperfeitas, que pecam, possam estar na presença de Deus? É o facto de Deus nos julgar e quando olhar para nós, Ele não vai ver a nossa justiça, nem a nossa injustiça. Ele vai ver em nós a própria justiça do Seu Filho. Isto é justiça imputada. A justiça do Filho de Jesus está colocada em nós. Somos justificados. Passamos a ser justos diante de Deus, não por nada que tenhamos feito, mas porque a justiça de Cristo está em nós. Isto na história é aquilo que deu um grande sururu. Sururu é uma má expressão para falar na Reforma Protestante. Mas foi isto que os reformadores tiveram a dizer. Nós salvamos-nos pela fé por Cristo. Só dar-vos exemplo. E Lutero era um frade, era um monge, não tinha cabelo naquela parte, era um religioso. Não sei qual é agora, se era frade, se monge é melhor. Ele era dominicano, creio eu. Dominicano, creio que sim. Não tenho a certeza, não quero pôr os pés pelas mãos nisto. Não, era agostiniano, assim é que é. E Lutero, só para perceberem, Lutero passava a vida angustiado a fazer penitências, porque a Igreja Católica Romana pedia isso, penitências pelos seus pecados. Ora, uma das coisas que mais angustiava Lutero é que ele constantemente se apercebia que tinha mais e mais pecados. E ele pensava, isto é uma tradução livre da minha parte, eu não vou ter tempo de vida útil para me arrepender de todos os meus pecados. Quando ele se apercebeu, e a ler a carta de Romanos em particular, que ele não precisava de se penitenciar, porque mesmo que ele se penitenciasse, ele não tinha como redimir-se dos seus pecados, mas que era Jesus que tratava disso. Percebem? Foi a transformação da vida dele. Ele disse, eu não preciso de me salvar a mim próprio penitenciando-me pelos meus pecados. É a justiça de Cristo que está em mim. Isto é justificação. Ora, avançando para a santificação. A santificação é o avanço dessa justiça que nós já temos em Cristo. É o avanço dessa justiça em nós, enquanto estamos na vida deste lado da ressurreição. Por isso a santificação é gradual e crescente, porque ainda nos debatemos com o pecado neste lugar e neste tempo. E eu espero que todos consigam identificar com isto. Que ainda se debatem com o pecado. Agora, o facto de se debaterem com o pecado não é um sinal que não são santos. O facto de se debaterem com o pecado, sendo nós salvos, é um sinal que somos santos e que estamos a ser progressivamente santificados pelo próprio Espírito Santo. A santificação é o Espírito Santo que está em nós desde o momento em que fomos salvos, a transformar-nos progressivamente na nova criatura que a justiça de Jesus que está em nós já nos permite ser. É um processo necessário de nós conhecermos Cristo. Por isso, quando conhecemos Cristo, conhecemos também a santificação, que a salvação que temos nele nos garante. Para terminar este aspecto da santidade. A santidade não é uma opção para os cristãos. Sermos santos é a garantia que nós somos cristãos. Percebe esta ideia? Um cristão não pode dizer, eu não sou santo. Se ele diz que não é santo, ele está a dizer que, no fundo, o Espírito Santo não está nele. Isto agora não tem a ver com... Ontem houve ali não tem a ver com o que a irmã Irene ontem disse, que a irmã Irene disse popularmente, usando a expressão popular de não ser santo. Nós temos sempre de explicar. Geralmente, as pessoas, quando dizem, ele não é santo, o que é que elas querem dizer? Quer dizer que lhe conhecem erros, que lhe conhecem pecados. E nesse aspecto nós temos de explicar, enquanto cristãos, que de facto nós não somos perfeitos, nós pecamos. Agora, depois temos teologicamente de ser claros e explicar que somos santos. Porque a santidade é uma qualidade do Espírito Santo que está em nós. Portanto, não depende daquilo que nós fazemos. Depende do facto de nós já sermos propriedade do Espírito Santo, sermos propriedade de Deus. É nesse sentido. Todos os cristãos são santos. Percebem? É por isso que nós abrimos e folheamos as páginas da Bíblia e, por exemplo, nas epístolas, Paulo diz logo aos santos. Vejam bem, Paulo diz aos santos de Corinto, que se portavam muito mal.
E ele não está a dizer aquilo como, vou dizer aqui uma coisa simpática para eles me ouvirem a seguir. Não, ele está a dizer, aos santos em Corinto. Porque o Espírito Santo está lá, logo o traço distintivo da personalidade deles é que eles são santos, porque eles são propriedade do Espírito Santo. Rapidamente vamos avançar. O apóstolo Pedro estabelece neste texto como é que a santificação, como é que este processo, o Espírito Santo está em nós, na nossa vida, como é que ele acontece. E o apóstolo Pedro explica num caminho de 7 passos distintos, em 8 características. 7 passos em 8 características. Vejam lá, isto está aqui no vosso boletim, depois podem explorar. Agora nós estamos a usar mais espaço do boletim para reflexão, durante a semana poderem voltar lá, voltarem a passar nestas coisas. O primeiro passo, à fé acrescenta-se a virtude. Em algumas traduções está bom procedimento. Segundo passo, à virtude acrescenta-se o conhecimento, ou ciência, em algumas traduções. Terceiro passo, ao conhecimento acrescenta-se a temperança. O que é a temperança? Algumas traduções dizem domínio próprio. À temperança, quarto passo, acrescenta-se a paciência. Noutras traduções está a perseverança. Quinto passo, à paciência acrescenta-se a piedade. Em algumas traduções está apego a Deus. Sexto passo, à piedade acrescenta-se a fraternidade. Em algumas traduções está a dedicação fraterna. E sétimo e último passo, à fraternidade acrescenta-se o amor. Em algumas traduções está a caridade. Os antigos adoravam fazer listas. Listas de vícios e listas de virtudes. Nesta lista de 8 virtudes, nós temos, meus irmãos, e não temos tempo para fazer isto hoje de manhã, mas nós temos tanto material para um exame de consciência. Com estas 8 qualidades, 7 passos, nestas 8 qualidades, nós temos tanto material para fazermos um exame a nós próprios. Temos tanta oportunidade para refletir acerca de uma série de qualidades com as quais nós não devemos lidar em jeito de as compararmos com a nossa personalidade. Eu explico. O objetivo do texto é dizer que estas qualidades, estas 8 qualidades, pertencem ao que o Espírito Santo quer fazer com todos os cristãos. Todos. E vou dizê-las uma última vez, apenas para ficar na nossa memória. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor. Resumamos mais uma vez o espírito deste texto. Há 2 possibilidades para os cristãos. Neste texto, Pedro dá 2 possibilidades. Ou desenvolvemos estas qualidades que estão à nossa disposição, ou ignoramos que temos qualidade para as desenvolver. 2 hipóteses naquilo que Pedro está a dizer. Ou vocês desenvolvem estas qualidades, ou ignoram que têm a qualidade para as desenvolver. Ou temos estas coisas, como diz o versículo 8, ou ficamos, como dizem na tradução, noutra tradução, ociosos e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tal como vimos na semana passada, em que nos apercebemos que para a Bíblia não é possível ser sábio em teoria. Falámos nisso a semana passada. Para a Bíblia não é possível ser sábio em teoria. Para a Bíblia ser sábio era saber coisas e ser. Era saber e ser. Não havia a possibilidade de alguém é muito sábio, mas não é muito bom a aplicar aquilo que sabe. Uma pessoa com estas características na Bíblia nunca seria chamada de sábio. Imaginem um académico, uma pessoa que sabe muito, que fala bem. Se ela não vivesse de acordo com as suas palavras, a Bíblia nunca diria que ela era sábio. Nem sequer diria, é um sábio, mas está ainda com alguns problemas em aplicar aquilo em que crê. Não. Na Bíblia, a palavra sábio quer sempre um encontro daquilo que se sabe com aquilo que se é. Ok? Os filósofos gregos olhavam, por exemplo, para o conhecimento como uma chave para mudar o comportamento. A pessoa podia mudar de comportamento quando adquiria conhecimento. Aliás, não é à toa que isto vai se desenvolver depois num movimento que chateou muito a Igreja, que é o... Lembram-se? Falámos nisso em Colossenses. O conhecimento como a chave da transformação. O gnosticismo. Ainda hoje, assim, em algumas ruas de Lisboa, são assim às vezes umas palestras, umas capas geralmente são azuis, azuladas, assim, umas pessoas com ar
esgazeado, o conhecimento de alguma coisa. Atenção, não é só nessas palestras estranhas. Aliás, eu falava, e deixem-me só fazer esta nota, na quinta-feira falava acerca disso, com pessoas formadas em psicologia, e estávamos a falar acerca de psicologia, de que maneira que é possível aplicar psicologia, não é? Qual é o relacionamento do cristão? E uma das coisas que eu falava com temos 3, pelo menos que eu saiba, temos 3 psicólogas na nossa comunidade, é que há uma certa tendência que é reconhecível na psicologia, é uma coisa muito herdada do Freud e do Jung, mas uma coisa um bocado gnóstica, que é a ideia de que, a partir do momento em que eu percebo uma coisa, tenho a capacidade de resolver esse problema. Ora, a raiz disto é gnóstica. O cristianismo não diz isto. O cristianismo não diz que nós resolvemos coisas por compreendê-las. O cristianismo diz que as coisas são possíveis de resolver. Porquê? O que é que resolve as coisas? O que é que os irmãos diriam? Estejam à vontade, não está no catecismo. Não há. O que é que os irmãos diriam? Nós, os cristãos, resolvem alguma coisa porque compreenderam? Então como é que eles resolvem? Pela fé. Pela fé, nesse caso, pela revelação. A revelação tem um papel, aliás, há uma doutrina que se fala pouco, que é a iluminação do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina, mas a resolução não está naquilo que nós fazemos a partir da iluminação, mas na própria graça de Deus a agir nessa circunstância. É um bocado diferente. Atenção, com isto, só por causa deste assunto da psicologia, é preciso topar as narrativas diferentes, porque há narrativas que são diferentes, ok? Nenhum cristão resolve um assunto porque alguém lhe diz, olha, o teu problema é este. A Bíblia não fala nisto. Fala na graça de Deus. É uma coisa diferente. Com isto, e que só para encerrar este assunto, que fique valorizado o papel do conhecimento, porque a Bíblia... Portanto, muitas das coisas que nós nos apercebemos e que a psicologia até eventualmente pode contribuir, e este é um assunto que eu não domino, portanto não quero falar com muita certeza acerca disto, mas é que de facto acabou por valorizar o papel da compreensão. E há lugar para o papel da compreensão. Os irmãos passam 40 minutos a ouvir-me a falar. Se não houvesse lugar para a compreensão, nós não gastávamos tempo a ler a Bíblia. Ora, rapidamente, os gregos achavam que o comportamento se mudava através do conhecimento. Pedro entende também o conhecimento, e ele fala aí no texto, na medida que que o relacionamento depende de uma relação pessoal com Deus. E é essa relação com Deus que transforma a realidade. É o próprio Deus, é a própria graça de Deus que tem o poder de transformar. Portanto, quando Pedro fala de conhecimento, ele não está a falar de conhecimento da mesma maneira que os gregos falavam. Soubeste, percebeste, ultrapassaste. Não era isto. Era um conhecimento absolutamente ligado ao relacionamento com Deus. E este conhecimento, Pedro fala e descreve-o de uma maneira. É conhecimento do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. O tipo de conhecimento que Pedro está a querer falar é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não é teoria, é prática. Deixa-me só terminar, eu sei que tem... Mas só para explicar. Esta é a razão pela qual um cristão pode perfeitamente viver com alguns problemas graves sobre os quais nunca vai entender. Nunca vai entender. Nós estudámos 3 meses Jó e percebemos que Jó nunca entendeu a razão do seu sofrimento. Percebem a diferença que é? Aliás, eu acho que os irmãos sentirão isto que eu estou a querer dizer. Alguns dos nossos maiores problemas, nós não temos uma resposta última para eles. Percebem o que eu estou a querer dizer? Alguns dos maiores nossos sofrimentos, nós não conseguimos descortinar uma resposta completamente perfeita. Nós vivemos precisamente em fé, sabendo que Deus nos dá a graça para atravessar esses problemas, mesmo que nós não tenhamos a compreensão completa daquilo que estamos a viver. Isto, sim, é um modelo de graça. Não é um modelo apenas de conhecimento. Percebem a ideia? Ora, o ponto que está aqui a ser estabelecido é a preguiça torna-se uma pura ignorância acerca de quem Jesus é. Tentar explicar rapidamente o versículo 9. Coloquem, por favor, os vossos olhos no versículo 9. O versículo 9 faz-nos olhar para trás e faz-nos olhar para a frente. Quem não percebe a lição dos versos anteriores é cego e não vê ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Diz algumas das traduções. Vale a pena ler na tradução mais nova, aquela em português corrente que nós oferecemos nas nossas Bíblias. Diz assim:
Quem não tem estas virtudes, a tal lista das 8 virtudes, é um cego que anda às apalpadelas e se esqueceu de que lhe foram perdoados os seus pecados de outrora. E quero só citar o comentário bíblico Vida Nova, que tem sido muito útil para mim. As pessoas que não olham para o espelho retrovisor da sua vida, reconhecendo a estrada anterior de pecado do qual foram perdoadas, estão simultaneamente cegas para, no para-brisas, assistir às gloriosas possibilidades de desenvolvimento que existem em Cristo. Uma frase longa eu vou repetir. E ela cita uma ideia que há uns tempos o João Parreira tinha partilhado numa reunião de oração. O que é que isto quer dizer? As pessoas que não olham para trás na sua vida e não se apercebem dos pecados que já lhes foram perdoados, não conseguem olhar para a frente e perceber que elas têm essa mesma possibilidade em relação aos pecados no qual elas passam agora. Isto resume-se um bocado num clichê que é muito dito, mas que acaba por ser justo aqui referi-lo, que é: se nós não temos uma noção do que nos aconteceu no passado, nós não temos uma noção do que nos pode acontecer no futuro. E deixem-me, uma nota à parte hoje, não me quero desviar demais, mas deixem-me dizer, esta é uma razão tão problemática para todas as pessoas que reclamam ter uma experiência cristã, mas que na prática nunca se arrependeram dos pecados. Isso é uma disfunção. É impossível. É impossível alguém dizer, eu sou cristão, e nunca ter tido uma experiência genuína de arrependimento. Percebem? Porque uma pessoa que diz que é cristã e olha no espelho retrovisor e não vê pecados perdoados, ela não tem futuro. Porque ela não tem nenhuma garantia que os pecados do futuro podem ser perdoados também. Portanto, reparem, mesmo no que diz respeito à questão evangelística, e com muito boa vontade que às vezes pode haver na oração do pecador, de rapidamente chamar as pessoas para tomarem uma decisão, se o ponto que é incontornável na Bíblia, que é o arrependimento dos pecados, é ignorado, nós estamos a convencer a pessoa de uma coisa que ela não é. Percebem a ideia? Eu sei que estou a simplificar muito, mas se nós dizemos que gostava de fazer uma oração de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, e se nisso, eu não estou a dizer que essa oração é necessariamente má, eu fila também, com 6 anos de idade. Mas se nós apresentamos esta oração sem haver uma clara noção que é preciso o arrependimento, a pessoa diz, isto não me parece mal. Eu até simpatizo com a figura de Jesus, gostava de tomar essa decisão. Se essa pessoa salta sem ter uma convicção dos pecados que foram perdoados, a morte de Cristo na cruz é apenas uma decoração, que nem ela percebe bem porquê. Porque não se apercebe que Cristo teve de morrer por uma coisa que ela nem sequer está a lembrar, que é ela é pecadora. E está condenada ao inferno se Cristo não a salvar. Portanto, todo o tipo de experiências, quando nós chamamos as pessoas para a fé e não falamos nos pecados, no arrependimento dos pecados, que é a pregação apostólica, nós não estamos a pregar o cristianismo. Estamos a falar de outra coisa qualquer. E a ironia, reparem bem, eu acho que às vezes nós não queremos ter esta conversa porque achamos, esta coisa de falar dos pecados, esta coisa de falar do inferno. Meus irmãos, eu já nem estou a falar por uma questão de fidelidade à palavra, que isso era simples. Mas se nós não falarmos do arrependimento e não falarmos na condenação eterna da alma das pessoas, nós estamos a lançá-las para uma vida de desespero em relação aos seus pecados futuros. Porque se elas não souberem que a morte de Cristo teve o poder de as salvar no passado, elas vão passar pelas crises do futuro sem ter qualquer tipo de esperança que possam ser perdoadas. Percebem a ideia? Por isso é que nós não podemos ser cristãos com uma ideia vaga dos nossos pecados. Se eu sou um cristão que fala muito acerca de ser cristão, mas que lembra muito pouco acerca dos meus pecados, a ironia é que eu não tenho esperança nenhuma para os pecados que eu vou praticar no futuro. Porque eu ainda não experimentei o perdão de Deus. Agora, eu não quero insistir muito. Há um mês e tal eu ouvi o pastor Paul Washer, e o Paul Washer é de facto assim um bocado como se costuma dizer, hardcore, um bocado radical. E boa parte da mensagem dela às vezes parece dizer, vocês não são crentes, e eu não quero necessariamente... Acho que o pastor Paul Washer está a fazer aquilo bem e não quero necessariamente imitá-lo. Mas deixem-me dizer, isto é uma coisa que tem de ser pregada.
Nós não temos como pregar o Evangelho sem pregar o arrependimento de pecados. E eu tenho de dizer isto, há uma grande probabilidade. Atenção, não quero assustar ninguém, até porque não tenho nenhum dom especial para isso. Mas há uma grande probabilidade de passarem muitas pessoas pelas igrejas, por esta manhã, que esteja convencida de uma coisa que não é, que é cristã. Agora, não sou eu como homem que sei distinguir um cristão verdadeiro de um não. Apenas Deus sabe fazer isso. Mas a Bíblia dá-nos subsídios para nós sabermos. Nomeadamente, os frutos. A santificação. Se não há santificação a acontecer, a Bíblia está a querer nos dizer alguma coisa acerca disso. Para terminar. Se na semana passada sublinhámos o caráter da preguiça e ir contra Cristo, por ser impossível amar Jesus e não praticar o que Ele manda, em João 14, semana passada lemos sobre isto. Jesus disse continuamente, se vocês me amam, vocês fazem aquilo que eu vos mando. Logo, apercebemos-nos de que não é compatível uma pessoa dizer que ama a Cristo e não fazer aquilo que Ele diz. E lá estou eu a cair para alguns simplismos, mas eu tenho de dizer isso porque é a palavra que me manda dizer isso. Se nós dizemos que amamos a Cristo e não fazemos aquilo que Ele manda, nós não somos cristãos. Porque Ele está a fazer depender o amor que nós temos por Ele do facto de nós obedecermos. Atenção, não é a nossa força que nos faz obedecer, é o Espírito Santo. Mas se alguém diz, eu amo a Cristo, mas não faz o que Ele manda, segundo João 14, e segundo a carta de João mais tarde, é apenas um mentiroso. Esta semana nós não vamos por aí, mas vamos sublinhar o caráter da preguiça e ir contra o Espírito Santo. Não tanto ir contra Cristo, mas contra o Espírito Santo em particular. O cristão que é ocioso e estéril no conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o texto, tem pouca fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, fraternidade e amor para mostrar. Um cristão preguiçoso mostra que não tira rendimento do Espírito Santo. Porque o ócio, a esterilidade, como aparecem no texto, são garantias da ausência destas qualidades que o Espírito Santo quer provocar nas nossas vidas. Uma comunidade que é formada pelo trabalho do Espírito Santo, como é que se chama esta comunidade que é formada pelo trabalho do Espírito Santo? É a Igreja. Não me pestanejem a dizer isto. Igreja. Uma comunidade que é formada pelo trabalho do Espírito Santo tem necessariamente de confrontar a preguiça, porque a preguiça é uma recusa de deixar o Espírito Santo trabalhar. Deixa-me voltar a repetir esta ideia. Uma comunidade que é formada pelo trabalho do Espírito Santo tem de confrontar a preguiça, porque a preguiça é uma recusa de deixar o Espírito Santo trabalhar. Tendo dito isto, vale a pena repetir que combater a preguiça não é a maneira que agora nós arranjamos para encontrar um grande culpado de todos os males que acontecem entre nós. Na quinta-feira foi muito interessante. Foi mesmo interessante. Foi um momento especial. Algumas pessoas partilhavam, eu nunca tinha visto isto assim, nunca tinha visto. E isto diz muito acerca de quem eu sou. E eu não quero dar a ideia que depois do grande S de sofrimento com Jó, agora é o grande P de preguiça e que de repente resolve tudo, não é? Primeiro era tudo acerca de sofrimento, agora é tudo acerca da preguiça. Nós devemos ser cuidadosos. Nem todos os pecados desta igreja são pecados de preguiça. Era bom, era muito bom. Não era bom, mas percebe o que é que eu quero dizer. Nós não queremos dar soluções simplistas e agora tudo se explica pela questão da preguiça, ok? O nosso objetivo não é esse. Até sabem porquê? Há uma maneira de fazer o contrário da preguiça que também é fugir do trabalho do Espírito Santo, que é ser muito ativista. Fazer tudo para nos certificarmos que não estamos disponíveis para que o Espírito Santo possa fazer alguma coisa. E este padrão na vida das igrejas também existe. Nós podemos ter igrejas amolecidas, mas também podemos ter igrejas que fazem e parecem que querem fazer o quanto mais para não terem um segundo para poder ouvir o que o Espírito Santo lhes está a dizer. Eu estou a caricaturar um pouco a coisa, mas os irmãos conseguem compreender o que é que eu quero dizer isto. E o ativismo nesse sentido pode ser uma maneira de ir contra o Espírito Santo, tentando nós provar a Deus o que podemos fazer por Ele e não o oposto. Combater a preguiça é querer fazer as pazes com a tarefa da Igreja, que é ser progressivamente santificada. Por último, quando nós somos preguiçosos,
nós rasgamos, lançamos fora as ambições que o Espírito Santo tem para nós. Meus irmãos, eu agora não vou explorar, até depois esta questão às vezes pode-se colocar, ok, mas então, sendo que o Espírito Santo faz um trabalho, tem uma vontade, como é que isso se articula na nossa? Esse é um assunto para sempre, pelo menos até a eternidade, lá perceberemos. Eu agora não vou explorar tanto esse sentido, mas eu queria dizer isto. Quando nós somos preguiçosos, nós rejeitamos ambições que o Espírito Santo tem para nós. Nós, quando somos preguiçosos, e deixem-me dizer isto com convicção, quando nós somos preguiçosos, nós tornamos a Igreja escrava da nossa velha personalidade, em vez de a servirmos com a nova criatura que Deus nos oferece. Quando nós somos preguiçosos, nós impomos a nossa velha natureza à comunidade que devíamos servir com a nova criatura. A Eunice, na quinta-feira passada, sintetizou numa frase muito curta aquilo com o qual eu gostaria de terminar. A Eunice dizia, e acho que posso dizer, a Eunice estava com um discurso muito franco, foi a melhor reunião de sempre para o Tiago, para o marido dela. Eu explico, posso dizer isto? Agora já não. A Eunice confessava pecados e o Tiago ria. A Eunice confessava pecados e o Tiago ria. Estão a ver o que estão a perder à quinta-feira. Maridos e mulheres, venham pela mão e tal. É um grande trabalho de santificação à quinta-feira. Então, mas a Eunice estava a falar também nas suas lutas com o problema. E ela disse uma coisa que eu gostava de partilhar com os irmãos. Porque às vezes algumas das coisas mais significativas não são necessariamente ditas sequer no sermão. Às vezes há coisas que são ditas depois que são preciosas de se partilhar. Ora, a Eunice disse que se tinha percebido que a preguiça, na prática, ao contrário daquilo que a Bíblia pede, que nos pede que nós partilhemos os nossos, lembram-se? Partilhemos os nossos fardos, a preguiça aumenta o fardo das pessoas que estão ao nosso lado. Percebem? É uma simplificação perfeita. A preguiça faz o oposto daquilo que a Bíblia nos chama a fazer, que é que nós devemos partilhar os nossos fardos. Ora, a preguiça aumenta peso no fardo da pessoa que está ao meu lado. Por irónico que pareça, a preguiça torna-se um trabalho pesado. A liberdade para o trabalho do Espírito Santo é aquilo que realmente nos alivia. Nós estarmos livres, nós estarmos desimpedidos da preguiça para trabalhar com a matéria que o Espírito Santo, através da santificação, nos dá, isso sim é um alívio. Isso sim é um alívio. Que o Senhor nos ajude.